Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, xamã crístico, faz trabalho de xamanismo crístico na Pax há 30 anos, palestrante, discípulo da Fraternidade Branca Universal. Hoje ele vai estar falando sobre iniciações espirituais, parte 2, então vamos aguardar aí o Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde linda, maravilhosa de luz. E nesse sábado, dia 10 de dezembro, gente, 10 de dezembro já, 14 horas no Zoom, eu e o Bueno estaremos fazendo uma vivência, transição humana crística, reconheça o seu potencial de cocriar, pelo bem-amado mestre Saint Germain, pelo mestre Saituru e o arcanjo Miguel. Então vamos dar boas-vindas aqui ao Cláudio Bueno, para que a Grau está marcando às 5 da tarde, família Pax. Muito bom, calorzão, adoro, faz muito bem realmente. Ângela, querida, beijo para você. Ana Lu, beijo. Ricardo Pastore, um abraço. E aí, Boenítio, tudo bem? Eu estou e você, Carmen, tudo em Tudo ordem? ótimo, adorei a sua Nossa Senhora da Conceição, maravilhosa. Ela está segurando, né, o menino Jesus, Que né, lindo. como sempre é mostrado, né? É. E hoje é um dia muito auspicioso, tanto é que está fazendo um dia maravilhoso, né? Eu estou vendo pela marca aí do seu pescoço que você tomou um solzinho, né? Graças a Deus, Você tomou um uma hora e solzinho, meia, fiquei lá fazendo a minha fotossíntese, é tudo de bom. que bom. Então, Carmen, hoje nós vamos continuar e vamos tentar terminar, eu acho que é possível, a Tá. segunda parte a respeito das iniciações, né, que nós já começamos a semana passada, e vamos estar em vibrações, né, para que tudo ocorra bem no final da tarde, e que amanhã nós tenhamos alegria através da nossa seleção brasileira, né, quem sabe com mais uma vitória e um final de semana gostoso, com muito calor, né, com muita Amém. luz, com muito carinho, muita amizade, muito afeto que a gente precisa. Então vamos começar, como a gente sempre faz, a oração do Arcanjo Miguel, Carmen. E vamos então fechar os nossos olhos, vamos nos sintonizar com o nosso coração, a nossa centelha divina, para que toda a proteção do Arcanjo Miguel a nós, as pessoas a quem nós amamos, as pessoas da família, os nossos amigos, as relações de amizade e coleguismo no nosso trabalho, estejam sempre com a presença do Arcanjo Miguel nos guardando a todos e principalmente o nosso querido e amado planeta Terra. Amém. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas. Que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor de toda a humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém.
Muito bem, cara. Então, vamos falar um pouquinho a respeito daquilo que eu disse e terminei, né, a semana passada, falando a respeito da atual transição planetária e quais são as possíveis iniciações que agora nós estamos passando nesse momento, já que esse momento de transição ele é um pouco conturbado, ele nos traz muita aflição, ele nos traz muita ansiedade, muita expectativa daquilo que pode acontecer. A verdade é uma só. Esse planeta é maravilhoso. Esse planeta ele foi sonhado, concebido e manifestado com maravilhas inigualáveis que talvez só tenha aqui nesse planeta, em grande parte do universo, com as suas maravilhas através dos seus reinos. Mineral, vegetal, animal, hominal, aonde a ordem angélica se faz presente através de todos os nossos elementos elementais, a ordem angélica, através dos nossos anjos, arcanjos, toda a sua hierarquia, os nossos Elohims, que são aqueles que manifestam os pensamentos e as formas que eles propiciam, desde que estejam de acordo com o plano divino, e os nossos antepassados e ancestrais, que por causa de suas glórias e suas vitórias, todos nós estamos aqui agora. A primeira iniciação nessa fase de transição é nós termos a consciência do significado do que é a partícula chamada mônada. Muitas pessoas, às vezes, não sabem que nós somos uma mônada e nós fomos criados de acordo com a imagem e a semelhança divina através de uma mônada que, na verdade, depois teve a sua divisão em duas partes, dividido assim em gênero masculino e feminino, aonde elas se completam. No começo, esse reconhecimento como partícula de um grande corpo, que é esse corpo que nós achamos que ele é divino, mas na verdade ele é material, ele tem todo um anteparo e um aspecto e um espectro totalmente interno. Se a gente não tem essa compreensão desse significado e do que é essa mônada, dificilmente nós iremos cumprir a nossa tarefa para a qual nós fomos criados. E essa concepção dessa tarefa, ela está dentro de uma energia hierárquica e que a gente chama de grande fraternidade branca, aonde, através delas, nós podemos vislumbrar. Nós não temos ainda consciência, mas nós podemos vislumbrar, né, as dimensões que o trabalho dessas tarefas nos impõe para a realização desse plano divino aqui no nosso planeta. E é através da alma, dentro desse corpo físico, também chamado de matéria, é onde a gente pode ter um controle maior sobre as atividades do mundo externo, que coloca a gente, vamos dizer assim, num ponto máximo do nosso ego, querendo e projetando que nós somos, assim, co-criadores daquilo que é através da nossa vontade, desejo, sonho, algum tipo de realização, ela pode ser melhor propiciada para esse corpo e para essa matéria nesse mundo que a gente vive. Mas isso não é verdade, né? Porque até a página 2, nós somos, na verdade, instrumentos da vontade do Pai. Né? Na verdade, nós podemos até achar e alimentarmos que esse plano da matéria ele é nosso e faculta de tal maneira os nossos propósitos que nós possamos fazer aquilo que a gente acha que deveremos fazer ao bel prazer, através do nosso livre-arbítrio. Eu falo até a página 2, porque essa sensação, na verdade, ela é ilusória. Ela não é a realidade, ela é ilusória. E, às vezes, como se a gente tivesse assistido um aparelho de televisão, seja uma novela, seja um filme, tudo aquilo tem uma expectativa de reflexão na nossa realidade que não é daqui. A nossa realidade
realidade, na verdade, está num outro lugar, está num outro plano. E ele é exercido através daqueles que nos guiam. Nós temos mestres. E esses mestres têm um propósito de vida para nós. E nós devemos entender pela nossa mônada que esses propósitos estão inseridos ali. E nós devemos interpretá-los da melhor maneira, seguindo, então, assim, uma forma realizadora das nossas projeções de criação. A criação divina. Eu não estou dizendo da realização dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos projetos e muito menos dos nossos sonhos. Essa é uma realidade que se impõe na vida material. Nós vivemos na dualidade, nós devemos estar com a nossa percepção totalmente aberta, né? Como aquelas vezes, aquela brincadeira que a gente fala quando é criança, né? Nós temos que ter um olho na frigideira e outro no gato, né? A frigideira onde está o peixe e o gato que ele fica sempre no alto esperando uma bobeira para pegar o peixe. A realidade dual é mais ou menos assim, um olho na matéria e um olho na vida espiritual, não perdendo essa conexão e atribuindo pesos diferenciados em momentos da nossa vida, aonde nós devemos dar mais a quem precisa e um pouco menos a quem deseja, né? Eu, na entrada aqui do programa, estava pensando, né? Puxa vida, eu estava atendendo o meu projetista e achei que não ia dar tempo de entrar no horário. E pensando aqui no horário e atendendo ele, porque ele veio num dia que ele sabe que à tarde eu não posso fazer absolutamente nada por causa do compromisso que eu assumi, mas como era uma coisa de urgência e tinha que ser resolvida, ele não tinha como. Ainda amanhã, quando o jogo do Brasil começa a meio-dia, e a partir da meio-dia vai terminar às 14 horas o jogo, e praticamente metade aqui das pessoas que trabalham nos órgãos públicos não vão voltar a trabalhar. Então tinha que fazer hoje o trabalho, né? E aí eu pensava comigo, o que eu faço? Aí lembrei das palavras do meu pai, né? Que ele dizia, primeiro a obrigação e depois a devoção. Então eu cumpri o meu trabalho em primeiro lugar. E depois ainda deu tempo. E depois deu tempo de eu chegar aqui no horário. Isso quer dizer que a gente tem compromissos, né, com a questão material, mas também com a questão devocional, né? E a questão material do trabalho, no lugar onde nós estamos, ela teve que vir em primeiro lugar, porque outras pessoas, os clientes, dependem das minhas soluções, das minhas decisões, para que ninguém se perca justamente muito perto do Natal e do Ano Novo. Isso se mostra dentro de um processo de grupo, né? Onde eu e você estamos aqui com aqueles que estão nos vendo e com aqueles que estão trabalhando conosco, como é o caso do meu projetista. Isso nos coloca na segunda iniciação aonde eu gostaria de chegar, que é a questão do grupo interno. O grupo interno, ele contata, na realidade, toda uma base de encontro com essa hierarquia. Se nós já sabemos que nós somos uma mônada e não somos isso que aparentamos ser quando nós olhamos no espelho, e nós, então, fazemos parte de um grupo muito maior, e esse grupo interno, ele faz parte de quase que um corpo celeste, como se a gente olhasse para o universo e a gente visse que aquilo que está no universo também está dentro de nós. Esse grupo interno, que seria a segunda iniciação, ele é produzido, essa reflexão e essa percepção, quando a gente dá o primeiro passo como iniciando um processo da visão de quem é e pode ser o nosso mestre na orientação dessa transição planetária. Isso é muito engraçado, porque toda a hierarquia ela consegue nos ver dentro desse plano divino que nós temos para esse planeta e para o nosso crescimento e toda a nossa evolução, como sendo uma única coisa em que ainda nós não podemos conceber, porque nós não temos a clareza dessa, vamos dizer assim, dessa divisão interna
que o propósito divino nos deu para que nós estivéssemos estabelecendo um contato profundo nesse conjunto de grupo interno que ainda pode ser refletido nesse plano, vamos dizer assim, etérico. O que é o plano etérico, né? Aquelas pessoas ainda que não têm isso claro, nós temos 4 corpos inferiores. E os nossos corpos inferiores são, o primeiro deles, o plano etéreo, que é o plano da memória. Depois a gente tem o corpo mental, né? Que aí a gente também pode chamar de corpo psíquico, aonde a gente faz toda aquela travessia, né, entre o plano superior e o plano inferior. Depois nós temos o plano emocional, chamado também de plano astral. E, por fim, nós temos o plano físico, que é o corpo da matéria, né? Que é esse que a gente está e que abriga a nossa alma e o nosso espírito e nos dá a sustentação que muitos também chamam de templo. Esse grupo interno, ele tem raras exceções, vamos dizer assim, de vislumbramento desse grupo interno daquilo que nós temos como significado perante ao Criador e ao universo como um todo, nesse plano de realização aqui na Terra. Então, nós temos que ver que as oportunidades que nós temos no plano físico, elas são imensas e que podem também se apresentar para nós dentro da hierarquia planetária, através dos nossos mestres, e dentro desse grupo interno que cada um de nós carrega, com aquela vozinha, com aquela intuição, com aquela inspiração, quais são os caminhos espirituais que cada um pertence. Quando a gente chega nessa fase, realmente nós estamos na segunda iniciação. E apesar da segunda iniciação ela estar um pouco mais clara para nós, através do desenvolvimento e da evolução espiritual, nessa cadeia hierárquica, transitória que a gente vive agora, a gente acaba pondo os pés na terceira iniciação. E a terceira iniciação é o vislumbramento total, hierárquico, de como é e funciona o universo, e em que lugar desse ponto nós estamos e que pertencemos como raio de desenvolvimento espiritual. Veja, eu estou dizendo raio de desenvolvimento e evolução espiritual. Não falei e não tenho como falar a respeito da minha criação como mônada, de que raio eu pertenço. Isso não é possível. Nessa fase de iniciação, é impossível eu olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, você é do raio X, Y ou Z. Eu estou vendo, e se eu falar isso para ele, eu estou vendo esse momento adequado em que parte da hierarquia ele se encontra e qual raio de desenvolvimento e evolução nesse momento ele está para poder evoluir dentro das iniciações futuras e dentro dessa estrutura hierárquica do mestre e do raio que eu estou vinculado para esse processo de desenvolvimento e evolução que eu me encontro. Bom, isso, na verdade, acaba fazendo uma síntese de todo o grau de atuação que a hierarquia tem dentro desse grupo interno que está dentro de mim. Porque está em ebulição. Né? A coisa se mexe de uma forma não estática, mas ela se forma de um céu aonde, assim como a Terra, assim como os planetas giram em torno do Sol, aqui dentro de nós também existe um movimento, existe uma movimentação unissona e totalmente coordenada para que essa evolução ela independa do meu mundo externo. Ela não depende do meu mundo externo. Quer dizer, aquilo que eu estou contraindo, seja por karma, seja por transgressões, falhas, erros, faltas, mágoas, isso corre independente dentro de mim.
porque aquilo que eu faço fora será cobrado numa próxima oportunidade. Mas a evolução das minhas reflexões e da minha criação, através da minha hierarquia e do meu mestre, ela continua, querendo eu ou não. É um processo de evolução onde as diretrizes da minha tarefa, junto aos reinos aqui da humanidade, elas percorrem 3 níveis. Esses 3 níveis é sempre muito denso na questão exterior, ele é sempre muito fino na questão interior, e quando essas duas coisas se juntam, ela dá como se fosse uma média, né? Uma nota do momento que eu me encontro para que possam ser revelados alguma coisa internamente ou externamente. E que eu também, através dessas revelações, eu possa absorver isso ou não, através dos meus preparos, dos meus trabalhos e praticamente dentro do meu plano mental, psíquico. Se eu conseguir fazer, vamos dizer assim, um contato, nem que seja um contato grosso, né? Um contato não tão fino, nem tão denso, porque daí seria impossível esse contato, entender melhor o que a minha hierarquia pretende em relação a mim, o meu mestre me educa e me instrui em relação ao processo interno desse grupo que se alimenta de todas as condições que os meus corpos inferiores me permitam. Bom, quando eu chego nessa fase, não sei se vocês estão me entendendo. Se Sim. alguém não estiver entendendo, vai anotando que hoje eu vou deixar um pouco de tempo no final para poder responder algumas perguntas, né? Então, quando eu chego nessa hora, que eu estou entendendo melhor qual é a minha situação nesse plano e por que eu estou aqui nesse plano e quais devem ser os meus trabalhos nesse plano, eu ponho o pé na 4ª iniciação dessa transição planetária. E qual é esse 4º passo? É o conhecimento. É o conhecimento e, vamos dizer assim, a expansão da minha consciência em relação àquilo que eu estou vivendo como um ser espiritual e aqui como um ser físico. Porque é aqui, como ser físico, que eu devo fazer o meu processo de desenvolvimento e evolução espiritual na matéria. Porque senão nem estaria aqui. Essa é a grande verdade. Nem eu, nem você, nem ninguém. Né? Claro. Se nós estamos aqui, é dentro desse processo. Assim como estão os minerais, os vegetais, os animais e nós, e assim como existe dentro da cadeia de reestruturação desse fecho da hierarquia, né? Depois vem a ordem angélica e vai vindo todas as outras ordens, desde que a nossa evolução e o nosso propósito seja alcançado. Mas aí nós podemos ter outras missões. A nossa cadeia de evolução, ela pode se tornar em continuidade nesse planeta ou em qualquer outro lugar no universo. Ou seguirmos o facho e a estrada dessa evolução. Nessa parte dessa iniciação da 4ª, o que nos traz muito presente é a percepção clara da nossa realidade monádica. Bom, agora eu sei quem de fato sou. E aquelas 2 palavrinhas se tornam muito mais fortes em nossas vidas. Eu sou. Bom, o eu sou é categoricamente as palavras, vamos dizer assim, mágicas dentro do processo do grupo interno que vai fluir e começa a dar um peso maior para questões iniciáticas. Quando eu digo dar um peso maior, eu digo se você chegar na 4ª iniciação, eu digo que você está com 62%, exatamente esses dados, 62%, ou seja, mais da metade do caminho andado para você conseguir a sua realização, que o plano espiritual, na sua criação, lhe permitiu desenvolver e evoluir nessa estrutura, que agora vai começar a deixar de ser apenas planetária com um vislumbre solar.
o seu vislumbre já consegue enxergar não só a sua parte material, não só a sua parte interior, mas como se a gente fizesse essa média e dissesse, olha, a sua nota é 62. Veja quanto que falta para você concluir com boas notas o curso do qual você foi criado para estar aqui. E nessa consciência monádica que cada um tem, nós começamos a transmitir o nosso conhecimento através da nossa consciência e através do nosso regente monádico, que seria o nosso mestre dentro da hierarquia do qual nós participamos no nosso grupo interno, interagindo na unicidade, né? Na unidade com tudo e com todo o processo que o universo nos favorece. Interagir com a nossa mônada significa fazer um serviço para o planeta como se nós soubéssemos exatamente aquilo que nós queremos fazer através das suas fases e através da elevação dele. Esse é o principal trabalho e projeto da nossa criação nesse momento de transição planetária. Ou seja, termos o conhecimento e a consciência que o planeta, ele precisa ter a sua ascensão. Ele precisa ser iluminado. Por quê? Porque toda a cadeia estelar vai funcionar em cima dessa ascensão. E ele poderá se assentar junto a todos os outros planetas que conseguiram ascensionar e se iluminar e sentar-se na grande confederação intergaláctica, já que nós fazemos parte da Federação Estelar e da Federação Galáctica, assim como da Confederação. Mas a Confederação Intergaláctica é o passo seguinte, como seria o nosso na questão da nossa iluminação e ascensão também. Mas se nós colaborarmos com o planeta nesse trabalho e cientes de que a nossa criação foi feita para que nesse momento nós estivéssemos aqui e contribuíssemos com ele através desse serviço conscientemente, todo o processo interno, todo o processo hierárquico, junto ao nosso mestre, ele começa a ser mais expandido e nós temos, então, esse processo de desenvolvimento e evolução espiritual mais acentuado, até nós chegarmos, então, na quinta iniciação. Na quinta iniciação, se você pôr o pé lá, eu diria que você atingiu os 75%. É aquele mesmo 75% lá atrás, quando nós falávamos do nosso chakra cardíaco, aonde, quando nós chegamos nesse processo, não tem mais retorno. Não sei se vocês todos se lembram disso, mas Sim. Eu falei disso. Ali, quando a gente chega nesse processo da quinta iniciação, nós chegamos naquilo que nós chamamos de dedicação logóica. Pô, essa dedicação, ela deixa de ser logóica. Logóica. Do logos. Logos. Deixa de ser única e exclusivamente. Logóica. Deixa de ser. Tá, vai lá, vai firme. Deixa de ser única e exclusivamente só a nossa visão aqui, mas ela amplia a nossa visão por uma questão mais estelar, uma questão mais solar, aonde nós estamos praticamente criando uma última etapa aqui no planeta Terra para que ele tenha, vamos dizer assim, todos os anteparos cumpridos e dedicados à nossa intervenção espiritual para ele. A questão material nossa se encerra. A questão material nossa se encerra. Não damos e não temos mais importância na questão material. Tudo não passa de uma verdadeira encenação teatral. Nós temos a plena consciência de que aquilo tudo que está acontecendo, o seu valor é mínimo.
O seu valor é nada, em detrimento daquilo que significa o planeta Terra dentro desse processo, vamos dizer assim, solar, que ele também deixa de ser um processo planetário apenas do nosso Sol. Sim. Ele atinge outras envergaduras, outras metas completamente diferentes daquelas que nós gostaríamos que a humanidade vivesse como um todo. Bom, uma vez que eu tenho isso claro na minha vida, eu já tenho a quinta iniciação. Só me resta, e eu diria, né, uma palavrinha chata de falar, mas como por osmose, eu sou levado à sexta iniciação. E na sexta iniciação, eu tenho ali a concepção clara e divina do que é a vida solar. E ali quem me dá isso são os meus mestres monádicos, são os raios que me permitiram chegar até esse ponto, e a hierarquia branca, que me facilitou, através dos seus ensinamentos e seus conhecimentos, eu atingir 80% do meu caminho, ou do caminho do planeta Terra. 80% é nota 8. Nota 8 dá para mim passar. Eu estou pronto para passar de ano e para passar para um próximo ciclo, independentemente daquilo que vier pela minha frente. Tá. Porque eu sei exatamente aquilo que represento, aquilo que eu sou e, principalmente, qual é o meu papel, qual é o meu trabalho, o meu propósito, o meu serviço e a minha missão aqui no planeta Terra. Bom, quando eu chego nesse ponto, eu já tenho todos os meus contatos estreitamente com os seres da fraternidade e principalmente da fraternidade que todos nós participamos. E aqui não é uma puxação de saco e nem estou puxando a sardinha para minha brasa. Mas a fraternidade que eu falo é a fraternidade de Sírios, que é o centro de uma infinidade de outras hierarquias solares e planetárias, a qual não só pertence o planeta Terra, mas vários outros planetas e várias outras constelações, fazendo assim de que a fraternidade de Sírios, através da Irmandade Azul, nós estabelecemos, então, aquele contato divino quando nós fomos criados através da nossa mônada crística, que também é chamado de centelha divina. Nesse processo todo, entre a sexta e a sétima iniciação, que virá na sequência, a nossa vida solar ela é mostrada, assim como a água é para nós translúcida, transparente, sem cor, sem odor, e fazendo o seu papel através da luz. A luz que nós todos fomos criada, que é a luz branca cristal, e que só através de um prisma ela é decomposta, onde nós sabemos que todos os raios estão presentes. Eu não digo os raios hierarquicamente, mas eu digo os raios do nosso chakra, né? Sim. Saindo do vermelho até chegando ao violeta, passando por todos os chakras e por suas cores e colorações. Quando eu chego, então, na última parte da minha iniciação, nessa transição planetária, na verdade, eu ponho o pé nos 92% da minha iniciação. Eu poderia dizer para vocês que ela está completa. Bom, mas bueno, 92% não é 100%. Como que ela está completa? E o que essa sétima iniciação ela representa nessa fase da transição planetária? Bom, ela representa que você está em comunhão. Ela representa que, a partir desse momento, você passa de ser apenas, vamos dizer assim, um aluno, um iniciado, para também, nessa sétima iniciação, você ser um instrutor. Aquele também que pode orientar, pode aconselhar a todos aqueles que vierem até você de uma forma sábia e coerente, sem, né, desfraudar todo o caminho que ele tem para frente, porque esse caminho é só dele, pertence a ele, e não existe dois caminhos iguais. Cada um tem o seu para poder atingir o seu processo de iniciação até a sétima iniciação. Então, não existe caminho iguais. O que existe é o propósito igual da missão
de todos aqui Sim. nesse planeta. Quando a gente chega através da sétima iniciação, o regente monádico se apresenta até nós. Ele se apresenta até nós e faz que nós nos tornemos um mestre. E esse mestre tem a consciência e a capacidade de ver que ele se torna internamente aquele universo que, quando ele olhava para cima, ele via, mas que não tinha correspondência. Aí sim, na futura complementação dos 100%, que seriam os 8% adicionais que não se atinge na sétima iniciação, só será atingido na oitava. Mas ela não se completa nesse momento do processo transitório. Ela se já complementa fora do processo transitório. Lembrando que essa hierarquia solar se firma como uma ligação junto à fraternidade e à irmandade de Sírios, através dos nossos pais solares, Alfa e Ômega, aonde a completude do 100% se dá quando você olha e entende que você está na sua casa. A casa onde você sempre morou através da sua mônada, mas que você não tinha concepção que aquele fechinho de luz ele pudesse se expandir de tal magnitude que um dia você pudesse se transformar. E aí já é um sonho, aí já é uma previsão, uma expectativa, mas que aconteceu com muitos outros seres que se transformaram numa estrela, num planeta e num sistema planetário e, quem sabe, no logo solar, como os nossos pais se transformaram. Alfa e Ômega e Hélios e Vesta. Bom, eu falei os 7 momentos da iniciação, mas tem um que a gente ficou de falar, que é a iniciação física. Eu disse muito que essas iniciações elas se complementavam dentro da sabedoria e da vida humana através da nossa conscientização na caminhada ascensional, que foi essa que eu projetei agora, que é o momento transitório do nosso planeta. Mas fora esses propósitos, muitos de nós vivemos iniciações, sejam elas em viagens, sejam elas em templos, sejam elas em cerimônias ou rituais, cada um foi vivendo o seu processo para que pudéssemos atingir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e, quiçá, a quinta, a sexta e a sétima, que alguns de nós, e que estão nos vendo, podem já ter atingido. Mas tem um ser que nós amamos muito e também estudamos bastante, que é, na verdade, o mestre, e que muitas vezes foi dado muitas aulas, muitas iniciações aqui na Pax, através do querido e amigo, né? E já com muitas saudades dele, o Joseph Hauser, que esteve aqui e que muitas vezes fez trabalhos grandes em cima da tábua de esmeralda, em cima do caduceu do Hermes, e a iniciação de Hermes Trimegisto, ela tem uma concepção diferente, vamos dizer assim, no momento em que ela foi colocada para todos nós e que muitos seguiram nessas iniciações que eu acabei de falar, seja em tempos, rituais, né, através de cerimônias, através das viagens, seja onde for, porque muitas delas, né, a gente tem que dizer, inclusive nesse processo transitório planetário que a gente vive, sempre no campo astral. Sim. Ela, às vezes não se dá no campo material como a gente gostaria de ver e desejar sentir. Às vezes ela está sendo feita no nosso campo astral sem a nossa consciência, vamos dizer assim. Mas esse faz parte do nosso grupo interior, do qual nós fazemos parte solarmente nessa hierarquia e através dos nossos mestres e raios, a qual nós pertencemos nesse momento da vida e do nosso desenvolvimento e evolução espiritual. Só que nós não temos, dentro do processo do caduceu de Hermes e nem das tábuas, as tábuas de esmeraldas,
a clareza do que é o Criador e o que ele significa por falta de estudo mesmo, por falta de conhecimento da nossa leitura e de toda a parte de consciencial que ainda nós não chegamos. E Sim. é muito difícil, mesmo com todas as iniciações, seja a sétima ou a oitava, completando aqueles 8% que falta para os 92%, ou mesmo na ascendência e na cadeia da evolução, aqui nesse planeta, aqui nesse sistema, ou em qualquer outro sistema que você esteja, a gente ter a clareza da definição do que significa o Criador na nossa vida, né? Mesmo através de imagem, mesmo através de processo visionário, seja até mesmo de linguagem escrita ou falada do que pode significar o Criador da nossa mônada, né? Porque a gente não tem essa capacidade de conceber a figura desse Criador. A gente não tem, porque um Criador que exerce a sua criação num planeta tão magnífico, lindo, majestoso como é o nosso, através de todos esses reinos que estão e habitam esse planeta, lembrando do mar, lembrando das montanhas, do vento, de tudo que nele tem e está recheado, essa explicação não vem até nós. E toda a sua concepção de iniciação de Hermes, ela é contactada como bases no Criador. E ele tinha essa concepção, né? Porque nós estamos falando de alguém que já estava num processo iniciático e ensinava isso desde o tempo do Egito, através de Imhotep, e que vinha desde de todos aqueles que postularam aquela vaga que ele tinha como sábio e que é representado por Ibis. Então, essa sabedoria, ela não nos permite, por enquanto, termos a capacidade, se todos nós estamos no caminho, estamos sendo levados, ou estamos buscando essa elevação através desse conhecimento que nos credencia um futuro iniciado e selo diante da nossa busca por conhecimento e por sabedoria. Acreditamos que cada passo que nós damos seja através desses ritos iniciáticos que todos nós passamos ou foram estabelecidos por ele, pelo Criador, através da criação da nossa mônada. Eu tenho uma expectativa e acredito e quero crer que isso já esteja dentro da minha mônada desde a minha criação. Quando ele falou assim, vou criar essa mônada e essa mônada vai ter esse propósito, vai ter esse serviço, como todas as outras. Mas aqui eu coloco um pinguinho, eu coloco aqui um fiozinho, né, que vai fazer uma diferença se ele buscar e ele prosseguir no caminho do conhecimento e da sabedoria, para que essa pequenininha chama de luz ela possa se expandir, se expandir, se expandir e assumir todo o controle do universo. Sim. Porque ele pensa, o Criador, no amor que essa chama de luz possa dá-lo. Porque a gente não pode dar nada para ele a não ser o nosso amor. E ele quer o nosso amor enquanto nós estejamos aqui fisicamente. É isso que ele quer. E ele quer isso através da nossa gratidão. Porque não é possível que nós não reconheçamos o valor de toda a criação dele e principalmente a maior de todas, né? Que somos nós. Sim. Então, a iniciação de Hermes, ela está dentro de uma claridade obscura, mas ao mesmo tempo de luz, para aqueles que buscam o conhecimento e a sabedoria para exercermos aqui o propósito e o trabalho do plano divino do Criador para essa terra, para que ela venha a ser de novo, né? Porque ela já foi, mas ela venha a ser de novo o paraíso, um paraíso espiritual para todos aqueles que nasceram, estão aqui, contribuíram e que querem permanecer nela aqui quando atingirem os 100%. Carmen.
Eu arrumei um reloginho, pus ele aqui, são 15 para 6, né? 15 minutos, deixei, não adianta precisar fazer isso agora, porque é 15 minutos aqui. Legal. Que eu deixei. Eu peço desculpa se eu não atendi o propósito daqueles que estão nos assistindo, né? Eu tentei fazer o meu melhor. Não, né? foi ótimo. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida que eu souber e puder responder, eu respondo. Senão eu anoto, verifico, estudo e da próxima vez eu respondo quando nós estivermos aqui. Lembrando que muito disso que eu falei, ele vem do glossário esotérico, né, da editora Pensamento, lá de 1994, na página 207. Então, aqueles que querem ter uma compreensão maior também daquilo que eu falei, está lá. E aqueles que estudam outras filosofias, outras escolas, outras ordens, né? Eu faço parte de algum comando, né, que aí já está num outro nível, né? Porque deve ter gente que faz parte do comando e deve estar assim, porque está logo, logo nós vamos ter que pôr placa de trânsito, né, no céu, porque está uma loucura, né? Está uma loucura. Mas se alguém que está nos assistindo faça parte de algum comando, sabe muito bem de todas as escolas que existem de mistérios, né? De várias outras fraternidades e grupos internos, e todos nós participando, assim como ordens, né? Espirituais ou esotéricas também. Tem alguma coisa? Tem. Se não podemos, fale. Não, tem pergunta. Saint Germain espera que alcancemos essas iniciações nessa encarnação? Carmen, eu vou ser sincero. Não que eu quero, mas eu espero que sim. Né? Eu também. Eu não tenho esse, vamos dizer assim, o número dele, mas ele não falou nada. Mas eu quero crer com toda a força no meu coração que sim. Não sei exatamente em cada iniciação que cada um de nós estamos agora. Mas todos nós que estamos aqui, eu acredito e quero crer que todos nós já estejamos em alguma delas. Né? Não vou dizer que fulano está nessa, está naquela, está na outra. Sim. Mas acredito que aqueles que têm essa concepção interna, desde a minha criação, da nossa criação, através da mônada e do processo de conscientização nesse eixo evolucional e ascensional, já está subindo no elevador. É como se fosse andares. Né? Tem alguns que descem e tem alguns que entram. E vão até um determinado andar, que assim que chega no andar, desce e outros prosseguem. E outros entram naquele andar. É uma sucessão dentro do elevador. É verdade. Isso. Tem outra pergunta. O planeta depende de nós ou, independente de nós, ele vai ascensionar? Boa pergunta. O planeta depende de nós. Ele depende de nós. Ele tem um espírito. O espírito dele é Gaia. Mas imagine vocês um formigueiro onde você joga uma maçã. Né? Ou onde você joga alguma coisa que tenha folhas, ou que tenha um alimento. Vai ser devorado. Sim. E vai ser levado para dentro do formigueiro e vai ficar só esqueletinho para fora. Claro. Então, nós não podemos, dentro desse processo, ser os formigueiros. Nós temos que ser os guardiões. Os guardiões de todos os reinos. Porque os reinos já fazem a parte deles, não só para eles, mas para conosco também. Para a nossa evolução. Agora, se nós não tivermos a consciência que ele depende de nós, através do nosso livre-arbítrio, e que a maioria dos agentes espirituais estão apenas e somente supervisionando aquilo que a gente faz, porque o processo está inteirinho nas nossas mãos. O Sanat Kumara, eu preciso repetir isso sempre, já deu no pé, ele já se mandou. O pessoal que estava em volta dele, que dava a sustentação necessária das bobagens, para não falar outra coisa, que a gente faz para esse planeta. Agora ele está nas nossas mãos. Veja o que de plástico é recolhido. Veja o que nós estamos fazendo para a fauna animal, que vez ou outra a gente vê animais com um saco de plástico na cabeça ou sendo enforcado por linhas de pesca. Pela sujeira e o lixo que a gente joga. Não é possível. Nós queremos ir para Marte
E a gente não tem consciência do que a gente faz aqui. O que, que é? A gente vai para Marte para estragar lá também? A gente vai para a Lua para estragar lá também? E conforme a gente vai estragando, a gente vai andando para frente e não vai cuidando do que tem. É a mesma coisa eu falar para você. Pô, Carmito, olha, comece a encher a cara de cachaça e de álcool, começa a fumar, entra nas drogas alucinógenas e vai fazer um bem terrível para você, porque você vai entrar num outro plano. Você sai da sua consciência. Não, e você sai da sua consciência e você começa a trabalhar contra o seu templo, contra o seu corpo, aonde abriga a sua alma, que te dá a sustentação de você ficar em pé no caminho da paz, do bem, da luz, do amor e do poder do grande Criador. Se nós não tivermos a consciência de tomar conta da nossa casa, que é o nosso corpo, e do nosso planeta, que é a nossa casa, como que a gente vai atingir os outros passos da iniciação se nós não estamos fazendo, dentro do nosso grupo interno, hierárquico, e através dos nossos mestres e raios, a concepção que nos foi dada na criação através da mônada? Nós estamos perdidos. Essa aqui é a verdade. É verdade. Qual o significado do raio que eu falo para as pessoas, então? Você falou que não dá para dizer qual é o raio. Eu não entendo. Isso é uma pergunta ou uma colocação? É uma pergunta. Porque eu geralmente, em algumas atividades, eu falo o raio de luz da pessoa. Não, é válido. É válido. Mas você tem que entender que isso que você está falando é naquele momento do desenvolvimento espiritual que a pessoa se encontra. Não é o raio de mônada de criação dela. Ela só vai ter essa consciência na 8ª iniciação, quando ela não estiver mais aqui. É os 8% que falta. Esse propósito da criação da mônada, ninguém sabe, ninguém pode dizer qual é o nosso raio. Porque nós estamos dentro de um propósito divino hoje aqui, de missão. Bom, qual é a sua missão hoje, Carmen Lúcia Balesteiro? É o do 7º raio. Qual é o raio que te abençoa e te abrange nesse momento do desenvolvimento seu? É o raio violeta. Quem é o mestre? O mestre é o orientador e coordenador dos nossos trabalhos, mestre Saint Germain. Isso não te impede, de vez em quando, que você tem um facho de luz azul. Eu levei 3 semanas falando sobre a Irmandade. Eu lembro. Da Fraternidade Azul. Né? Em março. Por quê? Porque, de repente, eu estou dizendo de repente, porque essa alusão do facho de luz azul, quem vê é você, não sou eu. Quem vê é você. E diversas vezes você fala isso. De repente, veja bem, estou pondo entre aspas, de repente, a sua mônada é azul. A sua criação é a criação da luz do Pai, e não do Filho. E não do Espírito Santo. Não sei se está dando para me entender. Tá dando para te entender. A sua mônada é impossível dizer do qual raio, de qual cor ela foi criada. É impossível. Né? Agora, se eu olhar para você e eu vou ver o raio violeta, se eu olhar para tuas irmãs, eu vou ver o raio violeta, mas se eu olhar para o teu pai, eu vou ver o raio branco, é diferente. Porque esse é a mônada. Essa é a situação do seu mestre e do seu raio nesse processo de desenvolvimento e evolução espiritual que você se encontra agora. Sim. Agora. Nesse momento. Ok. Entendeu? Antes de falar alguns comentários aqui, eu quero mandar um beijo para Ana Carolina. Falou para você abrir as suas janelas. Mandar um beijo, um abraço lá para o André Mos, lá na Flórida. A Márcia Colbert, na Austrália. A Ana Carolina, minha filha, doutora América. A própria mesmo. E a Márcia lá na Austrália também está seguindo a gente aqui. E aí, aqui tem alguns comentários, que então vai demorar para ter uma humanidade, para a Terra realmente atingir a manifestação. Escreveram que tem o livro Iniciação Humana e Solar, da Alice Bailey.
Uma outra pessoa escreveu: fico só imaginando o Vladimir Putin e o presidente da Coreia que vivem lançando mísseis no mar, e assim vamos lá, né? Cada um com a sua consciência ou a falta de, né? Então, vamos lá. Deixa eu só falar um pouquinho a respeito desses seres governamentais que abusam dos seus poderes junto ao planeta Terra e principalmente a humanidade, deixando a humanidade num caos que, às vezes, esse caos nos projeta a um processo de desenvolvimento humano, Sim. né, diante da sua potencialidade de criação das necessidades atuais, né, materiais, melhor dizendo, mas não vamos nos esquecer de um detalhe. Esses governantes estão sob a égide de um mestre que é extremamente poderoso. E essas pessoas receberam missões e propósitos junto a humanidades, aonde tiveram a sua promessa de trazerem a paz, o bem, o amor, a luz e o poder da criação sobre todos nós. Esse mestre, que dificilmente deixa de aparecer aonde quer que esteja, numa nova postura para a humanidade, é o El Moria. Eu adoro ele, mas eu quero dizer aqui, meio entre aspas, que ele é bonzinho, sabe? Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Mas eu vou contar uma coisa para você. O que esses caras estão fazendo merece, olha, eu não faria, mas nem sob chicote, mas nem sob tortura eu faria o que esses caras estão fazendo. E não posso nem imaginar, e nem quero imaginar o que esses caras, quando eles fizerem, né, a viagem deles e tiverem com a sua malinha pronta ali, né, na sua caminha, onde todo mundo é igual, né, tá todo mundo com aquele aventalzinho por cima, e ali não tem presidente, não tem general, ali não tem vereador, ali não tem autoridade nenhuma. Ali todo mundo é igual. E quando chega lá em cima, ninguém dá autógrafo para ninguém. Só dá autógrafo para aqueles que chegam com luz, né? Que às vezes você não dá valor nenhum. E aí eu me lembro da história do preto velho, né? Que sem grau, começou, né? Que sem grau e sem conhecimento nenhum atingiu a sabedoria e a concepção do que era o Criador. Então é assim que a coisa funciona. Claro. Não é em cima de poder, é em cima de coração. Sim. É em cima da sua concepção e do seu amor em termos de luz que a coisa vai chegar para cada um. Então, eu tenho dó dessas pessoas que fazem da Terra laboratórios para suas invenções e as suas artimanhas de poder para subjugar a humanidade ao seu bel prazer. É isso que eu tenho a dizer desses líderes. E não é de um, nem é de outro. É de todos que têm essa concepção. Obrigada, Bueno. Desculpa o desabafo. Um abraço a todos. Um bom final de tarde. Um final de semana maravilhoso que começa amanhã. Com alegrias da seleção brasileira. Um beijo a todos. Vai fechar o Instagram. Gratidão. Namastê, família Pax.